Graça e paz, queridos. Estamos mais uma vez juntos para mais uma transmissão online. E antes de fazer a oração, eu já queria pedir que você compartilhasse, que você curtisse essa transmissão, esse vídeo, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis para abençoar outras vidas. E eu gostaria de lhe convidar que você, mesmo na sua casa, sem nenhum constrangimento, que você orasse juntamente comigo para nós iniciarmos. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos em Tua presença em oração. Queremos adorar e engrandecer ao Teu santo nome pela Sua bondade, pela Sua graça, pelo Seu amor, pela Sua justiça, por cada benefício do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, queremos agradecer ao Senhor por todo o mantimento, toda a provisão, tudo que o Senhor tem acrescentado em nossas vidas, Pai, a proteção, o livramento. Deus, obrigado porque nós temos visto, meu Deus, a Sua bondade, a Tua misericórdia se renovando a cada dia em nossas vidas. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem acrescentado. Queremos pedir, meu Pai, que o Teu Espírito Santo, neste momento, tome posse de todo o nosso ser, do nosso espírito, alma e corpo. Nós queremos, meu Deus, ser ministrados. Queremos, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, acessar as dimensões eternas, meu Deus, para que os Teus desígnios sejam uma realidade e manifestem-se, meu Deus, de forma plena em nossas vidas, Pai. Oramos para que, no nome de Jesus Cristo, o Teu Espírito Santo nos direcione para ampliar os nossos conhecimentos, para nos dar, meu Deus, a direção, para nos dar, meu Deus, entendimento, para nós podermos, meu Deus, enxergar aquilo que nós ainda não enxergamos, para nós podermos entender aquilo que ainda não entendemos, para nós podermos ouvir aquilo que ainda não ouvimos, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor venha nos direcionar de forma clara, meu Deus, para nós não tropeçarmos, meu Deus, para nós não cometermos equívocos em nossas vidas, Pai. Porque nós reconhecemos, meu Deus, que dependemos completamente do Senhor. Queremos, meu Deus, a cada dia que o nosso testemunho seja, meu Deus, o que glorifique ao Teu nome. Queremos que as nossas vidas se manifestem e se estabeleçam, meu Deus, em retidão e em justiça, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Deus, eu lhe peço que o Senhor venha, através do Teu Espírito Santo, tocar em cada pessoa, meu Deus, que está neste momento ligada a esta ministração, a esta oração. Eu oro para que o Senhor abençoe cada família que está reunida, meu Deus, ouvindo, para ouvir esta mensagem. Espírito Santo, eu peço que a Tua presença venha se mover em cada lar, para abençoar, para estabelecer, Senhor, a paz, a alegria, que excede todo o entendimento. Eu oro para que os Teus anjos estejam, meu Deus, guardando cada uma das pessoas que estão ligadas nesta ministração. Eu oro para que todo e qualquer tipo, meu Deus, de contrariedade, oposição e impedimento do império das trevas seja completamente desfeito e subjugado no nome de Jesus Cristo. Eu oro para que Teu Espírito Santo venha, meu Deus, mover-se de forma poderosa para encher, meu Deus, todas as pessoas que estão assistindo, que assistirão essa ministração. Que cada uma delas seja tocada. Que aquelas que necessitarem, meu Deus, sejam convencidas do pecado, da justiça e do juízo. Que a Tua ministração, meu Deus, a Tua palavra venha, meu Deus, edificar as nossas vidas, nos consolar, meu Deus, e também venha nos exortar de acordo com a Tua perfeita vontade para as nossas vidas, Pai. No nome de Jesus Cristo. Toma posse, meu Deus, de todo o nosso ser. Toma posse das nossas vidas, Pai. Que a Tua realidade seja o que se manifeste em nossas vidas, Senhor. E que nós a cada dia sejamos revestidos com Teu poder, para vencermos cada obstáculo, cada contrariedade, tudo aquilo que tem se levantado contra nós, meu Deus, em oposição, nos resistindo, Senhor. Que nós possamos vencer cada uma dessas barreiras, para que a nossa vida se estabeleça de acordo com o Teu propósito que é perfeito, meu Pai. Para que o Teu nome, através de nós, seja glorificado, para que aqueles que estão ao nosso redor reconheçam, meu Deus, que nas nossas vidas há um Deus que é todo-poderoso, que é soberano, misericordioso e que abençoa aqueles que buscam, Pai. Obrigado, meu Deus, no nome de Jesus Cristo. A Ti nós damos a glória, o louvor e a adoração,
No nome de Jesus. Amém. Lembrando de forma específica aos membros do Ministério Rema que hoje nós faremos a nossa Santa Ceia, que deveria ter sido no domingo passado, mas por um erro de logística mental, infelizmente não houve a ceia, mas hoje nós compensaremos. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Vamos ler o versículo 18 e o versículo 19. Diz assim: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. O tema da mensagem de hoje é como lidar com nossos erros, parte 2. A semana passada nós ministramos, no domingo, ministramos a parte 1 desta palavra, desta mensagem. E nós entendemos algumas coisas importantes sobre como lidar com os nossos erros. Que nós precisamos lidar com os nossos erros para que nós não sejamos estagnados, para nós não sermos paralisados e vivermos uma vida fora do propósito de Deus. E uma das coisas que nós aprendemos é que nós precisamos, se nós reconhecemos que nós cometemos erros, uma das coisas que nós entendemos é que nós precisamos suportar aquilo que vem contra nós como resultado dos nossos erros, sabendo que Deus, Ele nos dá capacidade para nós superarmos e para nós vencermos. Mas, infelizmente, não tem como nós, se nós cometemos erros no nosso passado, não tem como nós não sermos acometidos pelos resultados desses erros. Isso, infelizmente, não há como fazer uma separação. Ainda que Deus ele possa restaurar, Deus ele possa renovar, mas a realidade é que os nossos erros eles trazem para nós, infelizmente, consequências que são desagradáveis. Mas a forma de nós lidarmos com eles é justamente nós suportarmos esses erros, fortalecidos e direcionados pelo Senhor, e jamais desistir. Sempre crer que nós podemos mudar a nossa história. A nossa história, ela está nas mãos de Deus e depende de nós caminharmos para que ela realmente se torne uma realidade. Claro que é a história que foi escrita em relação a nós, que foi escrita por Deus. Então, se nós realmente fizermos a nossa parte, naturalmente nós podemos ter como resultado, mesmo que tenhamos cometido erros, nós podemos ter os resultados de Deus sobre as nossas vidas. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais acerca de como lidar com os nossos erros, porque, como o próprio título sugere, a realidade é que a maioria de nós não aprendeu a lidar com os nossos erros. E como nós sabemos, como seres humanos, nós somos totalmente sujeitos a errar. Mesmo que as nossas vidas estejam nas mãos de Deus, mesmo que o Espírito Santo seja o nosso guia, o nosso conselheiro, mas todos nós podemos errar. E como eu sempre deixo isso claro, Deus ele sabe, Ele conhece a nossa estrutura. Deus ele sabe que nós como pessoas, como seres humanos, nós estamos sujeitos a errar. E ainda assim Deus nos escolheu, ainda assim Deus nos deu a oportunidade de sermos participantes das suas promessas. Então isso mostra que Deus é maravilhoso, que Deus é misericordioso e que Deus é bom. Mas é lógico que mesmo que Deus saiba que nós podemos errar pela nossa natureza pecaminosa, pelos nossos equívocos humanos, mas a verdade é que Deus também espera que nós tomemos uma posição mesmo diante dos nossos erros. Porque principalmente com a presença de Deus, não existe erro que não possa
ser restituído. E é isso que nós vamos aprender um pouquinho hoje. E quando se fala de erro, necessariamente um erro não significa um pecado. Errar não significa necessariamente pecar. Nós cometemos às vezes erros que não caracterizam-se como um pecado, ou seja, os nossos erros, eles podem ter a parte natural e também pode ter a parte espiritual. Mas errar não significa necessariamente pecar. Por exemplo, se uma pessoa, ela, com muito trabalho, com muito esforço, com muita dedicação, ela consegue empreender, ter um negócio próprio. E esse negócio próprio, ele traz resultado, ele traz recursos. E com o tempo, isso é só uma suposição, esse negócio fale, ele vai à falência, ele vai à bancarrota. Ora, se a pessoa, ela tinha um empreendimento e ela perde tudo, ela perdeu porque ela cometeu um erro. Geralmente é isso, a pessoa perde tudo, às vezes, porque cometeu um erro. Naturalmente, isso não é um pecado contra Deus, ela perdeu tudo porque ela não administrou. Ela simplesmente não se atentou para administrar. A questão de administração, embora a Bíblia deixe muito claro que nós somos mordomos do Senhor e tem a ver com a administração, mas a administração também tem a parte humana. Então, se uma pessoa, ela perde tudo aquilo que ela construiu, não significa necessariamente que ela pecou contra Deus. Ou seja, significa que ela cometeu um erro. Então, nem sempre os nossos erros caracterizam-se como pecado. Mas a realidade é que os nossos erros, eles precisam produzir em nós desejos de mudanças. Essa é uma realidade. Primeiro nós temos que reconhecer os nossos erros, independente do que seja, independente de que área for, independente do que tenha sido. Primeira coisa, nós temos que reconhecer os nossos erros. Mas junto com isso, nós precisamos ter um desejo de mudança. Por quê? Porque se os erros que nós reconhecemos que cometemos num passado distante ou mesmo um passado recente, mas nós reconhecemos que cometemos esses erros, se nós não tivermos um desejo de mudar baseado nesses erros, então nós corremos um risco muito grande de ter uma vida determinada por esses erros, que vai gerar fracasso, vai gerar frustração e naturalmente uma vida sem esperança. Muitas pessoas estão fracassadas, muitas pessoas estão vivendo uma vida frustrada, sem nem um pouco de esperança, justamente porque elas vivem, infelizmente, à sombra de erros do seu passado. As pessoas, elas não conseguem desenvolver uma vida porque elas estão presas, elas estão nesse cativeiro que é estabelecido, determinado pelos seus erros. Então, se nós reconhecemos que nós erramos, então naturalmente nós precisamos ter um desejo de mudança. Como diz um ditado popular, uma coisa é nós errarmos, outra coisa é nós permanecermos no nosso erro. E se tem uma coisa que Deus ele faz nas nossas vidas, é justamente nos deixar consciente das coisas que estão erradas em nós. Porque a palavra de Deus é um livro de princípios, é um manual de princípios. A Bíblia deixa claro que Deus ele se assenta no seu trono em retidão e justiça. Então, naturalmente, significa que Deus ele é isento de qualquer tipo de erro ou equívoco. Então é lógico que as instruções de Deus que estão na sua palavra, elas claramente, elas vão nos levar sempre para o acerto. E nós erramos por quê? Porque infelizmente, nós permitimos que a nossa natureza humana, ela se sobreponha à natureza de Deus que está em nós através do Espírito Santo. E para nós que temos aliança com Deus, naturalmente os nossos erros deveriam acontecer sim, porque nós somos humanos, mas deveria ser numa escala muito menor do que
a que é a nossa realidade. Infelizmente, muitas pessoas elas têm vivido uma vida frustrada, uma vida sem esperança e fracassada porque elas não se desenvolvem, elas não se despertam para um desejo real de mudanças. É lógico, queridos, que existem alguns erros nas nossas vidas que eles não podem ser mudados. Isso é uma realidade. Tem erros que eles não podem ser mudados. Por exemplo, isso tanto serve para homem como para mulher. Se um homem ou uma mulher, por exemplo, vou usar as mulheres, que infelizmente é muito mais comum. Uma mulher solteira, ela engravida. Naturalmente, ela vai ter a criança, vai criar a criança e, infelizmente, como eu disse, é uma mulher solteira, ela vai criar a criança sem o pai. Isso é um erro? Sim. É um erro grave? Sim, com certeza. Mas esse erro, mesmo na presença de Deus, tem como ele ser mudado? Não. Não porque a criança vai nascer, seja para ser criado pela mãe ou pelo pai, a criança vai nascer e ela vai ter que viver, ela vai ter que desenvolver uma vida. Então, esse é um tipo de erro que, infelizmente, não tem como desfazer. Infelizmente, não tem como desfazer. Mas a questão é que, numa situação dessa, em um erro que não tem como ser desfeito, a realidade é que Deus pode entrar no meio desse erro e fazer com que esse erro ele se torne uma bênção, fazer com que esse erro ele se torne um propósito. Essa é a questão, e justamente aí que muitas pessoas elas se equivocam, elas infelizmente se submetem, como eu disse, a viver uma vida fracassada, frustrada e sem esperança. Porque muita gente que comete erros, principalmente esses erros que não tem como haver uma mudança total, não tem como consertar de forma total, elas excluem Deus. Elas não permitem que Deus entre nas suas vidas para que Ele estabeleça um novo caminho. E como que Deus ele pode, nesse caso específico que eu estou dando esse exemplo, como que Deus pode mudar uma situação dessa? Por exemplo, se uma criança nasce, ela não tem pai ou não tem mãe, como é que Deus pode mudar uma situação dessa? Primeiro com arrependimento de quem cometeu o erro. E segundo, pelo arrependimento, é claro que Deus ele vai trabalhar na vida, por exemplo, dessa criança, e Ele vai fazer com que ela se torne uma bênção. Naturalmente é assim que acontece. Claramente é assim que acontece. Mas a questão é que Deus ele precisa fazer parte. Ainda que seja um erro que não tem como desfazer. Mas naturalmente, Deus ele vai operar mudanças. O que nós temos que entender, queridos, é que quando Deus ele faz parte das nossas vidas, nós não temos que nos submeter a essa vida, mesmo que tenhamos cometido erros. Nós não temos que nos submeter a essa vida fracassada, essa vida frustrada, essa vida sem esperança. Nós não podemos permitir que isso seja o que defina a nossa existência, porque isso está errado. Porque simplesmente Deus ele conhece a nossa estrutura humana. Deus ele sabe que tanto eu como você, nós estamos inclinados, nós estamos sujeitos a errar. E Deus sabe disso. Mas Ele sabe também muito mais que o poder dEle, que é um poder onipotente, que pode todas as coisas, que a presença dEle, que o conhecimento dEle pode estabelecer uma nova história sobre as nossas vidas. Desde que nós saibamos como lidar com os nossos erros. A história do filho pródigo, que eu sei que vocês sabem que essa passagem bíblica, Lucas 15, 18 e 19, é um dos trechos da história do filho pródigo. Como eu sempre digo, é uma passagem bíblica que é muito rica em conhecimento, em revelação. E essa história do filho pródigo, como muitos outros personagens bíblicos, a Bíblia, irmãos, ela está cheia de homens e mulheres que cometeram erros, que erraram de forma grave.
O próprio Davi, que nós falamos a semana passada. Davi foi determinado por Deus como sendo um homem segundo o seu coração. Mas Davi errou. Davi errou de forma muito grave. Ele errou. Mas isso não permitiu, ou não foi determinado para Davi como sendo o fim da vida dele, ou o fim da história dele, ou o fim do propósito de Deus. O nosso problema é justamente esse. É que pelo fato de nós cometermos alguns erros, que muitas vezes são erros aparentes mesmo, erros que nós expomos mesmo, talvez até para outras pessoas, e por nós entendermos isso, infelizmente nós mantemos uma vida fracassada, uma vida sem esperança e frustrada. Por quê? Porque nós não acreditamos que nós podemos ser melhores. Nós não acreditamos que Deus é um Deus que pode transformar erros em bênção. E de forma alguma, eu estou querendo dizer que Deus ele é conivente com nossos erros, porque Deus não é. Nós não podemos nos enganar com isso. Nunca creia, por mais que se diga de forma clara, de que Deus é misericordioso, Deus é amor, e Ele realmente o é. Mas Deus ele nunca será conivente com os nossos erros. Nunca imagine que Deus ele vai entender os nossos erros, principalmente quando esses erros eles se caracterizam como pecado. Deus ele jamais ele vai ser conivente. Davi, como eu disse, foi um homem segundo o coração de Deus, mas Deus em momento algum foi conivente com o erro de Davi. Deus não foi conivente com os erros de Moisés. Deus não foi conivente com os erros de Abraão. Deus não foi conivente com os erros dos apóstolos. Deus não é conivente com aquilo que está errado em nós. Ele nos ajuda a consertar. Ele nos ajuda a nós convivermos com esse erro. Mas jamais pense que Deus vai ser conivente com os teus erros. Que Deus ele vai entender. Porque a misericórdia de Deus, a restauração de Deus manifesta-se quando nós nos arrependemos. Quando nós realmente reconhecemos que erramos e quando nós decidimos, através dos nossos desejos de mudar, nós decidimos consertar o que está errado. É por isso que eu disse no início que nós precisamos ter um desejo de mudança dentro de cada um de nós. Os nossos erros eles devem produzir esse desejo, porque senão a gente vai conviver com o erro. As coisas erradas elas vão fazer parte da nossa vida. Vai ser normal, vai ser uma atmosfera comum errar. Por quê? Porque não há um desejo de mudança. E geralmente não há desejo de mudança quando nós não reconhecemos os nossos erros. E isso, claro, tem a ver com o nível de dureza do nosso coração. Tem a ver com o nível de autoanálise que nós temos em relação a nós mesmos. E principalmente tem a ver com o nosso alinhamento com a palavra de Deus, com a verdade de Deus. Porque, irmãos, é muito simples de nós reconhecermos aquilo que está errado em nós. Nas nossas atitudes, nas nossas decisões, no nosso proceder. É muito simples. Basta nós compararmos com aquilo que está na Bíblia. A Bíblia é um manual de princípios. Então, se a minha atitude quebrou ou feriu um princípio da Bíblia, então naturalmente caracteriza-se um erro. Caracteriza algo que eu errei. E que principalmente está contrário à verdade de Deus. Muitas pessoas elas não conseguem reconhecer os seus erros, elas não conseguem admitir que erraram, ou que ainda estão vivendo esse erro, simplesmente porque o seu coração está endurecido. Na realidade está endurecido para a palavra de Deus. E a história do filho pródigo é uma história que nos mostra muito claramente
o relato de um rapaz, de um homem que errou. O filho pródigo é uma história de alguém que cometeu um erro muito grave. E que, claro, que se no lugar do filho pródigo fosse alguns de nós que estamos ouvindo essa mensagem, com certeza nós não teríamos tido a mesma reação que ele. Eu falo isso baseado na nossa vida, naquilo que nós fazemos hoje. Talvez se fosse nós no lugar do filho pródigo, alguns de nós simplesmente não teríamos tido a mesma postura que ele. Porque o filho pródigo, ele sabia que ele reconheceu que ele estava errado. E claro que ele poderia viver o resto da sua vida amargando o resultado do seu erro. Como muitas pessoas hoje estão vivendo. Uma vida frustrada, uma vida fracassada e uma vida sem esperança. O filho pródigo, claramente, ele poderia viver o resto da vida dele amargando o resultado do seu erro, porque ele errou. Ele pediu, supostamente, a herança que cabia a ele receber, como filho de alguém que tinha posses, e, naturalmente, ele se afasta do seu pai para gastar e viver como ele gostaria de viver, do jeito dele, da forma dele, sem ter que dar satisfação, sem ter que ter ninguém se metendo na vida dele. Esse, na verdade, era o propósito desse jovem. Nós sabemos que o resultado, infelizmente, foi catastrófico, porque ele perdeu tudo. Ninguém o ajudava ao ponto dele ter que trabalhar com porcos. E como a Bíblia descreve, ele desejou comer a comida dos porcos. Ou seja, esse rapaz, ele poderia simplesmente viver o resto da vida dele amargando o resultado do seu erro. Porque ele tinha errado, claramente ele errou. Ele deu as costas para o pai dele, gastou todo o dinheiro que o pai tinha entregue para ele como parte da sua herança, e ele poderia simplesmente usar isso aí, não, realmente a minha vida é isso aqui e não tenho o que fazer. E ele iria amargar durante toda a sua vida o resultado do seu erro. Infelizmente é isso que muitas pessoas estão fazendo hoje. Elas vivem hoje o resultado dos seus erros, de forma muito amarga. Era isso simplesmente que estava determinado para o filho pródigo. Era isso que estava escrito, de acordo com a história do seu erro, era isso que estava escrito para que acontecesse na vida dele. Ele ia viver uma vida fracassada, frustrada e sem esperança, porque alguém que deseja comer comida de porco, naturalmente, já perdeu toda e qualquer esperança e expectativa de vida. Mas isso era justificável por quê? Porque esse rapaz, ele cometeu um erro gravíssimo. Gastou toda a sua fortuna e deu as costas para o pai. Desprezou o seu pai. E ele poderia justamente basear-se nisso para amargar durante toda a sua vida uma vida frustrada, fracassada e sem esperança. Ele poderia simplesmente amargando o resultado do seu erro. Não foi o que esse rapaz entendeu. O que esse rapaz entendeu, mesmo sendo alguém que cometeu erros tão graves, é que mesmo que ele estivesse errado, ele poderia ter uma vida melhor do que a vida que ele estava vivendo. Simplesmente o filho pródigo entendeu isso. Ele estava no nível de querer comer comida de porcos. Mas ele entendeu que, mesmo que ele tivesse, aquilo fosse o resultado do erro dele, ele poderia ter uma vida, mesmo que tivesse errado, ele poderia ter uma vida melhor do que a vida que ele estava vivendo. Porque foi justamente isso que ele desejou. O filho pródigo, na verdade, ele não se entregou aos resultados do seu erro. O problema de alguns de nós é justamente isso, é que nós nos entregamos aos resultados dos nossos erros. Como eu disse semana passada, nós estamos vivendo hoje
o futuro do nosso passado. E alguns de nós estamos amargando o resultado dos erros que nós cometemos no passado. Só que, infelizmente, nós não reconhecemos que nós erramos, mas que nós podemos mudar, principalmente porque temos Deus. Nós podemos melhorar esse erro, ainda que seja um erro que não tem como desfazer-se. Mas nós podemos melhorar porque Deus está nas nossas vidas. E é isso que nós temos que entender. Nós não podemos permitir que os nossos erros seja justamente o que determine a nossa morte, a morte da nossa vida. Não estou falando de morte física, a morte dos nossos sonhos, a morte de um futuro melhor, a morte da paz, da alegria, a morte da expectativa de vida. Nós não podemos permitir que os nossos erros eles se transformem nos nossos algozes. Porque foi justamente isso que o filho pródigo, ele entendeu. Ele reconhecia que ele tinha cometido o erro. Por isso é que a oração, o diálogo dele, ele diz, isso aqui é ele tratando com ele mesmo, com certeza, ele confrontando-se a si mesmo. Ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e contra ti. Isso aqui ele justamente está reconhecendo que ele errou. Ele está sendo alguém extremamente sincero com ele mesmo. Ele está dizendo: eu errei, pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Eu errei. Como eu disse no início, nem todo erro caracteriza um pecado. Porque no caso do filho pródigo, ele não pecou porque ele pediu a herança do pai dele. Ele não pecou porque ele simplesmente se afastou do pai dele. Mas foi um erro. Mas aqui ele reconhece como sendo algo, como um pecado, talvez porque ele tenha associado isso à desonra. Mas independente disso, a questão é que ele entendeu que mesmo que ele estivesse errado, ele poderia ter uma vida melhor do que a vida que ele estava vivendo. Meu irmão, não importa os teus erros, você vai ter que amargar os resultados deles. Isso aí não tem conversa, não tem como ser delicado em relação a isso. Não tem como encobrir, não tem como maquiar. Você vai ter que conviver com o resultado dos seus erros, sim. Você vai ter que amargar resultados às vezes ruins porque você cometeu erros. Mas, meu irmão, isso não justifica a desistência. Isso não justifica você entregar-se a uma vida frustrada, fracassada e sem esperança. Porque esse rapaz entendeu isso. Ele sabia que ele estava errado, mas ele sabia que ele poderia ter uma vida melhor do que ele tinha. Por que isso? Porque ele conhecia o pai dele. Meu irmão, nós temos como pai um Deus que é misericordioso, um Deus que é bom, um Deus que nos ama, um Deus que não poupou nem a Jesus Cristo para nós sermos salvos e regenerados, sermos reconciliados com Ele. Ainda que Deus Ele tivesse uma atitude de nos julgar de forma específica pelos nossos erros, ainda assim Ele poderia nos dar uma vida melhor do que a vida que nós vivemos, que é baseada nos nossos erros e que estabelece fracasso, frustração e falta de esperança. Porque foi isso que o filho pródigo entendeu em relação ao pai dele, que é uma representação aqui, no caso da parábola, é uma representação humana. Nós, irmãos, não lidamos com um pai humano, lidamos com um pai maravilhoso que é Deus. Um pai que perdoa, um pai que é misericordioso, um pai que supre, um pai que regenera, um pai que liberta, um pai que salva, um pai que cura. Esse é o nosso pai, esse é Deus. É por isso que nós não podemos viver presos no cativeiro dos nossos erros. Meu irmão, você cometeu erros, amém, então agora faça alguma coisa para consertá-los. Entenda e creia que você pode viver uma vida melhor do que a vida que você tem vivido, mesmo que você tenha cometido erros.
Porque a realidade é que muitos que cometeram erros e que reconhecem esses erros vivem sob acusação. E como eu sempre digo, deixo claro, não é Deus que te acusa, é Satanás que te acusa. O que Deus faz simplesmente é nos deixar conscientes dos nossos erros para nós consertá-los, termos a atitude de consertá-los. Nós permitirmos que a presença de Deus seja justamente o que nos direcione pela rota, pelo caminho correto, pelo caminho que trará um resultado. O filho pródigo sabia que estava errado, mas ele sabia que ele poderia ter uma vida melhor do que a vida que ele estava vivendo. É por isso que ele diz, no momento que ele está conversando com ele mesmo, ele diz: eu vou ter com meu pai e vou dizer para ele: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me só como um trabalhador teu. Eu sei que eu perdi o status de filho, eu sei que eu perdi a regalia de filho, mas eu não quero isso. Eu quero apenas ser como um dos teus trabalhadores. O que é que ele está dizendo com isso? Que ele tinha consciência de que ele poderia ter uma vida, mesmo que tivesse errado, mas ele poderia ter uma vida com um nível melhor do que a vida que ele estava vivendo, que era desejar a comida dos porcos. Quando nós, irmãos, não nos despertamos, não nos interessamos para consertar os nossos erros, que manifestam resultados desagradáveis, nós simplesmente estamos no nível de comer comida de porcos. Por quê? Porque nós estamos conformados. O filho pródigo, a Bíblia diz que ele desejou, mas ele não chegou nesse nível. Por quê? Porque ele reconheceu que ele tinha errado, mas ele poderia ter uma vida melhor. Porque ele conhecia a natureza do pai dele. Ele sabia que no mínimo o pai dele ia permitir que ele fosse um trabalhador dele. Torna a dizer que nós não estamos lidando, mesmo que tenhamos cometido erro, não estamos lidando com um pai humano, um pai natural. Nós estamos lidando com um pai que é misericordioso, um pai que nos ama de forma inexplicável, não é conivente com os nossos erros. Não é, mas ele nos ama e ele nos ajuda a consertar os nossos erros. Nós só temos que ter a consciência de que nós podemos ter uma vida melhor. Nós só temos que acreditar que nós podemos ter uma vida, um nível de vida melhor do que a vida que estamos vivendo, que está sendo baseada e determinada pelos nossos erros do passado. A realidade é que o filho pródigo, ele estava preparado para ser rejeitado como filho. Ele estava preparado para isso. Por isso ele disse: pai, eu quero ser apenas como um trabalhador. Eu quero ser apenas como um dos teus... Eu vou dizer para meu pai que eu quero ser apenas como um dos trabalhadores dele. Ele queria ser apenas um servo. Ele estava preparado para ser rejeitado como filho. Baseado em quê? Baseado no erro que ele tinha cometido. Ele entendia que o pai dele não iria perdoá-lo de forma total. Mas isso caracteriza que esse rapaz, que esse jovem, ele reconhecia o seu erro. E ele estava totalmente disposto a não viver a sua vida definida por esse erro, pelo resultado desse erro. É isso que muitas pessoas que estão me assistindo precisam entender. Tem muita gente que está determinando a sua vida está definida, determinada pelos teus erros. Eu quero te dizer que isso está errado. É mais um erro. Como eu disse domingo passado, é erro sobre erro. Porque você determina a tua vida baseada nos teus erros, e Deus, ele tem algo melhor para você. Deus, ele quer mudar a tua história. O filho pródigo apenas precisou reconhecer que ele estava errado. Ele apenas precisou reconhecer o seu erro. E ele se preparou, como eu disse domingo passado, nós temos que estar preparados para simplesmente colher o resultado dos nossos erros. Como Davi, que nós falamos a semana passada, ele sabia que ele tinha cometido um erro.
mas ele aguentou toda a consequência do seu erro. Filho pródigo do mesmo jeito, por isso ele disse, pai, ele planejou dizer para o pai dele, eu quero ser apenas como um trabalhador, eu não tenho dignidade para ser mais teu filho, porque eu pequei, eu errei muito, eu me equivoquei. Ele estava preparado e sujeito a arcar com as consequências do seu erro. Ele simplesmente queria uma vida melhor do que a vida que ele estava vivendo. Por isso ele estava preparado para ser rejeitado como filho. Ele queria apenas ser um servo. E mesmo com a possível reação que o pai dele poderia ter, de não aceitá-lo como filho, mas a realidade é que ele não se deteve em querer consertar os seus erros. Ele não se isentou de querer consertar os seus erros, mesmo que o pai dele não o aceitasse como um filho, porque era isso que ele esperava, porque ele poderia usar isso como justificativa. É justamente a mesma justificativa que muitas pessoas hoje usam para manter-se com o resultado dos seus erros. Sabe por que hoje muitas pessoas que estão me assistindo agora não decidem consertar os seus erros? Porque estão preocupados com o que os outros vão falar. Estão preocupados com a reação das outras pessoas. É justamente isso que o filho pródigo, ele não fez. Hoje muitas pessoas permanecem no erro pelo que as outras pessoas poderão pensar ou julgar. Elas preferem permanecer no seu erro, porque estão preocupadas com o que os outros vão julgar, com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão pensar. Só que entende uma coisa, meu irmão, se você continua vivendo baseado nos teus erros, tendo como resultado os teus erros, e você pensa em querer consertá-los porque o Espírito Santo te direciona, o Espírito Santo te constrange, mas ao mesmo tempo você é parado por quê? Porque você pensa, peraí, mas o que é que vão dizer se eu tentar consertar? Porque eu já tentei tantas vezes, porque eu já quis tantas vezes e nunca deu certo. Meu irmão, quem vai se prejudicar nisso, nessa tua paralisação, não são as pessoas que podem porventura falar de você, é você mesmo. Porque o filho pródigo, ele poderia usar essa mesma desculpa, não, mas espera aí, eu tô aqui trabalhando, desejando comer comida de porcos, eu estou pensando em voltar lá para a casa do meu pai, mas o meu pai não vai me aceitar porque eu errei, porque eu peguei toda a minha herança e eu gastei. Não, é melhor continuar aqui na minha vida, cuidando de porcos e desejando comer a comida dos porcos, do que eu tentar consertar com meu pai, porque meu pai com certeza ele vai me julgar. O meu pai com certeza ele vai pensar coisas de mim, ele vai me tratar mal. Ele não pensou isso. Muita gente hoje está vivendo baseando as suas vidas nos seus erros, porque pensa dessa forma. Quando vem o desejo de consertar os seus erros, de reestruturar a sua vida, então pensa no que todo mundo ao redor pode falar. O que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão dizer? Não, acho que é melhor continuar mesmo aqui cuidando dos porcos e desejando comer as alfarrobas dos porcos. Ou seja, a tua vida está baseada em fracasso, em frustração e sem esperança. Não é isso que Deus tem para nenhum de nós. Deus, ele conhece claramente a nossa capacidade, a nossa estrutura. Deus, ele não se engana quando ele nos dá a oportunidade de sermos chamados pelo seu nome. Jesus, quando escolheu os 12 apóstolos, ele não se enganou. Ele não se enganou com Judas, ele não se enganou com Pedro, com nenhum dos 12. Porque não dependia dele,
Dependia dos apóstolos, dependia da posição, da decisão deles consertarem os seus erros. Pedro, pelo seu arrependimento, consertou. Judas não, infelizmente. Nós não podemos, irmãos, viver uma vida baseada em colher fruto dos nossos erros, porque temos medo de, mais uma vez, tentar consertá-los. Porque não temos a solução, porque não temos a saída. Porque o filho pródigo, ele tinha todos as justificativas para pensar dessa forma. Porque, naturalmente, ele deve ter sido arrogante quando pediu a herança do pai, deve ter dado as costas para o pai, não deve ter agradecido pelo tempo que o pai o sustentou, o criou. Ele deve ter dado as costas e ido embora, realmente. E gastou todo o seu dinheiro de forma irresponsável. Ele poderia, como muitos fazem, ele poderia ter esse tipo de pensamento. Lá com meu pai era melhor. Mas eu não posso voltar para lá porque meu pai não vai me aceitar. Porque o meu pai ele vai me criticar. O meu pai vai jogar na minha cara o meu erro. Tem muita gente que pensa assim. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Ainda que alguém jogue na cara o teu erro se você errou, fique calado. Porque nada mais é do que o resultado, o fruto do teu erro. Fique calado como Davi ficou. Esteja preparado como o filho pródigo se preparou. Ele estava preparado para não ser reconhecido como filho. Ele queria apenas ser um servo. Mas não se engane de continuar a tua vida baseada em erros. Não se submeta a viver uma vida frustrada, fracassada e sem esperança. Porque só você que sabe os conflitos que você tem. Só você sabe os momentos de pressão que você sofre. Mas sabe por que isso? Não é porque Deus não quer te abençoar, não é porque Deus quer te restaurar. É porque você, infelizmente, tem medo de tentar consertar os teus erros pelo que as pessoas podem dizer, pelo que as pessoas podem pensar, pelo que as pessoas podem fazer. Meu irmão, o que importa é você. O que as pessoas pensam, que elas falam, que elas podem fazer, não prejudica elas, vai prejudicar você. Se você se mantiver vivendo essa vida frustrada, fracassada e sem esperança, é você que vai se prejudicar. Se você não decide consertar os teus erros, se você não decide buscar em Deus, aqueles que porventura poderiam te criticar, eles não vão se prejudicar. É você que vai se prejudicar. O que nós precisamos entender, queridos, eu espero que você esteja me entendendo, é que quando nós decidimos, independente do que virá contra nossas vidas, nós decidimos avançar para consertar os nossos erros, em algumas situações até recomeçar a nossa vida, é justamente quando nós temos essa decisão, quando nós tomamos essa posição, é justamente aí que se manifesta a promessa de restituição de Deus. Você acha que o filho pródigo receberia a restituição do que ele recebeu, se ele tivesse permanecido com aquela visão de que eu errei, então não tem mais o que fazer, eu não consigo, eu não posso, o meu pai não vai me perdoar, o meu pai não vai me aceitar? Você acha que ele teria tido restituição se ele tivesse tido esse tipo de pensamento? É lógico que ele não teria. Ele teria continuado a sua vida frustrada, fracassada e sem esperança. Por quê? Porque ele estava preso nos seus erros. Meu irmão, Deus não nos escolhe para nós vivermos presos em erros. Deus nos escolhe para a nossa vida ser consertada. Justamente para que os nossos erros sejam consertados. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque foi Ele que nos escolheu.
Sabe o que é que significa, irmãos? Que a responsabilidade, parte dessa responsabilidade está nele. É justamente isso que é outra justificativa que muita gente usa. Ah, mas é porque eu não consigo me libertar, eu não consigo me manter. Mas simplesmente porque você não faz a sua parte. Simplesmente porque você exige de você uma perfeição que você não tem. Parte dessa responsabilidade, ela cabe a Deus. É quando você está posicionado, mesmo com teus defeitos, com as tuas falhas, com as tuas fraquezas, com os teus pecados, mas você está posicionado, você quer, você deseja, como esse rapaz desejou mais uma vez, pelo menos ser servo do pai dele. Mas é quando você tem esse tipo de atitude, que aí Deus, ele cumpre a parte dele. Essa responsabilidade da transformação, da sustentação, essa parte cabe a Deus. Você só tem que se manter. Você só precisa se posicionar. Não importa o sentimento. O que importa é você querer. Porque Deus, ele faz bem a parte dele. Deus, ele cumpre bem a parte que cabe a ele. O propósito de Deus, queridos, em nós consertarmos os nossos erros, é justamente para nós sermos restituídos. Quando você realmente reconhecer os erros, quando você realmente posicionar-se para que Deus te ajude a consertá-los, a restaurá-los, aqueles que puderem ser restaurados, você vai ver que você vai ser restituído. Porque o filho pródigo, ele não tinha nenhuma pretensão, porque ele baseou a vida dele no erro dele, no que ele tinha cometido, e ele realmente tinha errado de forma muito grave. E ele não tinha nenhuma pretensão, ele queria apenas ser um servo. Mas observa que pela atitude correta dele, de querer consertar o seu erro, porque o que caracteriza que ele queria consertar foi apenas ele reconhecer que tinha errado, não foi ele voltar até o seu pai. Ele poderia fazer isso distante. Ele poderia pensar, realmente eu errei com meu pai, meu Deus, como eu estou arrependido, como o remorso me consome. Mas não é apenas isso, ele foi até o pai dele. Ele teve que ir até o pai dele. Foi isso que caracterizou a atitude correta dele. Não foi apenas ele pensar, porque muitas pessoas estão vivendo só de pensamento. Ai, como eu queria ter mais de Deus. Ai, como eu queria ter uma vida melhor. Você só está pensando, mas você não está fazendo nada. Ele poderia distante, mesmo como estava distante, ele poderia pensar, sonhar com uma vida melhor, que não tivesse que ser compartilhada com porcos. Mas ele disse, não, eu errei. Eu pequei contra o meu pai, contra o céu e contra o meu pai. Eu vou até ele. Ele agiu. Ele se posicionou, ele moveu-se. Ele não se preocupou se o pai dele iria rejeitá-lo, se o pai dele iria criticá-lo. Ele estava preparado para suportar o que viesse. Por quê? Porque ele tinha errado. Todo erro tem consequência. Todo erro vai trazer um resultado desagradável? Sim. Mas ele não se deteve. Ele não se preocupou com que alguém, com que o pai ou com qualquer outra pessoa poderia falar. Ele disse, eu vou lá com ele. E eu vou pedir para ser pelo menos como um dos trabalhadores dele. É isso que falta para muitas pessoas que estão vivendo a sua vida baseada nos seus erros. Uma vida insatisfatória. Uma vida que tem uma aparente, muito aparente, alegria. Uma vida que tem uma aparente satisfação. Não é isso que Deus tem para você. Não é o que Deus planejou para você com certeza. Os teus erros são baseados nas suas próprias decisões. Nós temos essa autonomia de decidir o que nós queremos. Porque um erro é justamente isso, é uma decisão errada. É uma atitude errada.
Mas Deus, ele pode mudar a sua história. Deus, ele pode restituir aquilo que você errou. Deus, ele pode restituir os teus erros. Ele pode, com certeza. Voltando para o exemplo que eu dei no início, de erros que não podem ser consertados, mas pode ser restituído, como eu dei o exemplo, por exemplo, de uma mãe solteira. Esse erro realmente não pode ser consertado em si. Em parte, ele não pode ser consertado. Mas imagina que, se essa mãe solteira ou esse pai solteiro, ele reconhece que ele cometeu um erro em ter gerado uma criança que não tem um dos dois para criar. Mas ele reconhece que ele errou, ele reconhece que cometeu um equívoco e ele procura dar o melhor que pode, principalmente o que tem a ver com Deus, na criação dessa criança. Dar amor, dar carinho, compreensão e principalmente criar essa criança nos princípios da palavra de Deus. Significa o quê? Que Deus pode justamente providenciar um esposo ou uma esposa para esse pai ou para essa mãe, e que vai suprir a necessidade do pai ou da mãe biológico. Ou seja, isso caracteriza o quê? A restituição de Deus. Isso caracteriza que Deus, ele restituiu. Infelizmente, tem muitas pessoas, tem muitas mães solteiras que elas caíram nesse erro. E eu falo mãe solteira porque é muito mais comum, como eu disse, do que pai. Tem muitas mães solteiras que caíram nesse erro. Cometeram um erro, geraram uma criança, não vivem com o pai da criança, não tem como conviver. E aí o que é que acontece? Se fecha em si mesma. Mas a partir de hoje também eu não arrumo mais ninguém, porque eu não quero mais ninguém. Mas espera aí, e Deus não pode restituir? Deus não pode realmente mudar essa história? Ainda que não seja com o pai biológico da criança, do filho, mas Deus não pode levantar um outro homem ou uma outra mulher para suprir essa necessidade? É claro que Deus pode. E isso caracteriza a restituição. Não importa se você errou, não importa se você se equivocou. Não tem como apagar a criança. Não tem como. Mas Deus, ele pode restituir. Por quê? Porque ele é Deus. O que precisa apenas reconhecer o erro. Apenas reconhecer que foi um erro. E da mesma forma que o filho pródigo, entender que ele poderia ter uma vida melhor do que a vida que estava determinado para ele viver. Infelizmente, alguns de nós não temos esse tipo de compreensão como o filho pródigo teve. E nós permitimos que a nossa vida seja uma vida frustrada, fracassada. Mas entenda, o propósito todo de Deus buscar que nós consertemos os nossos erros, que nós reconheçamos e buscamos consertar nele, é simplesmente porque Deus, ele quer restituir. Deus, ele tem um plano de restituição. Você errou, ok. Vai colher, vai amargar os frutos desse erro? Vai sim. Mas Deus também restitui, meu irmão. Se você se posicionar, porque o filho pródigo não tinha nenhuma pretensão. Ele reconheceu que ele tinha cometido um erro muito grave. E ele entendia que ele ia ser rejeitado como filho. Não tinha direito a mais nada. Mas ele disse: eu quero ser pelo menos como um servo do meu pai. E ele foi até o pai dele. Ele não ficou apenas na teoria, ele não ficou apenas no pensamento, no desejo, na esperança. Não, ele agiu. Ele teve atitude para consertar o seu erro. E o que é que aconteceu por essa atitude? Ele recebeu a restituição. Porque nós sabemos que o filho pródigo, ele não apenas alcançou o perdão do seu pai,
ele foi restituído. Por isso o pai dele veste ele com a túnica, a calça, as sandálias e coloca um anel no seu dedo como símbolo da aliança. Ele não apenas, ele foi alguém que foi perdoado, ele foi restituído. A questão é que muitas pessoas estão apenas na parte de ser perdoado. Meu irmão, além do perdão, Deus também restitui. Você errou, você reconhece que errou, ok, você foi perdoado. Mas Deus também Ele quer restituir, porque isso faz parte do propósito, do plano de Deus para quando nós erramos. Por quê? Porque Ele é bom. Porque Deus Ele não tira nada de nós, pelo contrário, Deus acrescenta. E é isso que nós temos que entender. Que por mais que tenhamos errado no nosso passado, ou num passado próximo, não importa, mas nós estamos hoje colhendo os frutos dos nossos erros. Reconhecemos que erramos. Mas tem restituição, meu irmão. Tem restituição. Não é apenas você reconhecer que errou, mas ainda assim você vive no meio da frustração, no meio do fracasso e sem esperança. Porque além de perdoar, Deus também restitui. Foi isso que Ele fez com o filho pródigo. Claro, o pai dele, que é uma representação de Deus, o pai dele perdoou, mas o pai dele também restituiu. Consertar, meu irmão, os teus erros, é justamente isso, é restituição. Primeiro você vai ser perdoado porque você reconhece que você errou, e essa é a principal parte. Mas existe algo a mais, porque Deus Ele é maravilhoso, porque Deus é misericordioso, porque Deus é bom. Ele restitui. Meu irmão, não importa, você errou no seu casamento, você errou, você se arrependeu. Meu irmão, Deus restitui. Essa é a questão, é que Deus Ele restitui. Reconhecer os nossos erros não é apenas para perdão de Deus, é também para restituição. Porque Deus, Ele de forma alguma se alegra, mesmo que tenha nos perdoado, Deus Ele não vai se alegrar em nós termos uma vida frustrada, fracassada e sem esperança, em nenhuma área. Em nenhuma área Deus Ele vai se alegrar com isso, seja financeira, seja sentimental, seja familiar, seja profissional, em nenhuma área Deus Ele vai se alegrar com isso. Sabe por quê? Porque Ele é um Pai amoroso. Ele é um Pai protetor, é um Pai cuidadoso. Ele nos escolheu. Não é apenas perdoar os teus erros, Deus Ele quer restituir. E é isso que muitos que estão me assistindo precisam entender. Você talvez está vivendo só a parte de que você foi perdoado porque você reconhece que errou, e amém. Mas Ele quer te restituir também. Desde que você haja para isso, desde que você faça alguma coisa, como o filho pródigo. O filho pródigo não ficou apenas em reconhecimento que tinha errado. Ele disse: eu pequei contra o céu e contra o meu pai, mas eu vou lá com ele, eu vou fazer alguma coisa. Porque eu sei que eu posso ter uma vida melhor do que a que eu tenho tido. E foi justamente por essa atitude que ele recebeu a restituição. Os nossos erros, irmãos, eles não devem definir a nossa vida para o fracasso, para a frustração, para a falta de esperança. Em Deus, os nossos erros devem nos motivar a nós sermos perdoados e restituídos. Porque com certeza, os erros que nós cometemos e que nos tiraram alguma coisa, com certeza não era o propósito e o plano de Deus. Nós erramos porque baseamos as nossas atitudes ou decisões simplesmente no nosso próprio ego. Simplesmente isso. Como eu disse domingo, baseamos nas nossas emoções, baseamos nas nossas necessidades e baseamos nos nossos projetos. Mas a realidade é que Deus Ele restitui.
Nós temos apenas que reconhecer os nossos erros e ter atitude para consertá-los. Ter atitude, permitir que Deus faça aquilo que nós não podemos fazer. Não é apenas, meu irmão, consertar ou reconhecer erros, é restituição. Deus, Ele sabe, Ele nunca se enganou conosco, Ele conhece a nossa estrutura, conhece as nossas intenções. Deus sabia de todos os erros que nós cometemos, Deus sabia que nós iríamos cometer. E você pode perguntar, e por que Deus permitiu? Para nós aprendermos. Porque, infelizmente, algumas coisas nós só enxergamos quando nós erramos. Depois que nós erramos, depois que nós nos equivocamos, aí nós passamos a ter o entendimento. Infelizmente, não deveria ser assim, mas infelizmente conosco como seres humanos, algumas coisas são assim. Mas independente disso, a realidade é que Deus, Ele quer nos restituir, mesmo que nós tenhamos cometido erros. Meu irmão, não te conforma com uma vida que está baseada em fracasso, em falta de esperança, em frustração. Não se conforme com isso. Não usa os teus erros para você estar conformado com essas três coisas na tua vida: fracasso, falta de esperança e frustração. Muita gente vive nesses três níveis e tem como justificativa os seus erros. Deus perdoa erro. E melhor do que isso, Deus restitui. Pare de se preocupar com o que as pessoas vão dizer, com o que as pessoas vão pensar, como elas vão te julgar. Meu irmão, decida consertar os teus erros. Decida, porque Deus não apenas quer te perdoar, Ele quer te restituir. Eu não sei em que área da tua vida você não esteja tendo resultados que você gostaria de ter, mas independente de qual área seja, Deus, Ele quer te restituir. E se você reconhece, você sabe que você está vivendo isso porque você errou, Deus perdoa, desde que você reconheça e que você confesse. Mas junto com o perdão, Ele também quer restituir, porque foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Ele foi restituído, simplesmente porque ele reconheceu os seus erros e ele moveu-se para melhorar aquilo que estava trazendo para ele frustração, fracasso e falta de esperança. O filho pródigo, ele amargou essas três coisas, mas ele não se permitiu dominar por elas, mesmo que tivesse a justificativa do seu erro, porque ele conhecia o seu pai. Torno a dizer que nós temos um pai que é amoroso, que é misericordioso, que é piedoso, que é bondoso. Muito mais, Deus não apenas irá nos perdoar, mas Ele naturalmente vai nos restituir, se nós fizermos a nossa parte. O maior propósito, meu irmão, de consertar os nossos erros é a restituição de Deus. Deus, Ele quer restituir tudo aquilo que na tua vida tornou fracasso, tornou frustração e tirou as tuas esperanças. Esse é o propósito, esse é o plano de Deus, é te restituir. Mas você precisa querer. Você precisa agir. Você precisa parar de olhar para as pessoas. Olhe apenas para Deus. Olhe apenas para você mesmo, porque somente você pode se prejudicar, não quem está ao teu redor. Somente você se prejudica quando você não decide agir da forma correta para consertar os teus erros. Permita, meu irmão, que a restituição de Deus seja o que defina a tua vida. E aí, com certeza, você vai ver que Deus, Ele tem uma vida muito melhor para te dar. Apenas lide com os seus erros.
Os teus erros, eles não são o fim. Como eu disse domingo passado, eles podem ser o começo de uma nova história. Desde que você busque consertar-se com Deus, para que Deus também possa te restituir. Eu quero que você que preparou o seu vinho, o seu pão, eu quero que você agora comece, que você prepare aí na tua casa para nós cearmos. Que você prepare o seu vinho, o seu pão. Sabendo que a ceia é um momento de restauração, também de restituição. É um momento de reconhecimento da nossa aliança com Jesus Cristo. A ceia justamente sela espiritualmente, de forma profética, que nós temos aliança com Jesus Cristo, de que nós somos perdoados e de que nós também somos restituídos. E eu quero que você aí na sua casa, você já preparou o pão e o vinho? Que você neste momento apresente para Deus, para que eu ore, para que eu abençoe, para nós cearmos, para nós, diante de Deus, reconhecermos os nossos erros, porque naturalmente, eu vou dar um tempinho, não muito grande, mas alguns minutos, para que mesmo aí na sua casa você faça o seu conserto com Deus. Se você errou, recente, se você cometeu erros no passado, e que você tem convivido com esses erros, esse é um momento propício, para que você reconheça esses erros, para que você seja perdoado desses erros e para que você receba a restituição do Senhor. Eu quero que você na sua casa, antes de orar e abençoar o vinho e o pão, eu quero que você faça um momento de oração. Aliás, não, eu vou abençoar o vinho e o pão e você já faz a tua oração de conserto, a tua oração de arrependimento, se for o caso, enquanto eu oro, enquanto eu abençoo o vinho e o pão. Se coloque na presença do Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu apresento diante do Senhor, meu Deus, este vinho e este pão, que profeticamente representa o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Eu abençoo, meu Deus, eu consagro ao Senhor, eu dedico ao Senhor, meu Deus, este vinho e este pão. Eu oro, meu Deus, para que o teu poder venha ungir, meu Deus, este vinho e este pão. Para que o teu poder restaurador, meu Deus, venha se manifestar em cada um de nós quando participarmos, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, dessa ordenança, Pai. Eu oro para que nós sejamos tocados pelo teu poder, meu Deus, principalmente, meu Pai, para que seja apagado os nossos pecados, Senhor, aqueles pecados, meu Deus, que estão sendo confessados neste momento, que seja, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, remido cada pecado, cada erro que possa ter sido praticado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu oro para que os teus ouvidos estejam inclinados, meu Deus, para a oração de todos aqueles que estão se consertando neste momento, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Que a tua misericórdia alcance a cada um de nós, que o teu perdão venha nos cobrir, Senhor, que o teu poder venha nos regenerar, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, para que os nossos erros, meu Deus, não sejam mais o que venham definir a nossa vida, mas seja, meu Deus, as tuas promessas, Pai, meu Deus, e que mediante
meu Deus, o reconhecimento dos nossos erros, dos nossos pecados. Mediante, meu Deus, a nossa postura e posição de consertar, de transformar, meu Deus. Eu te peço que se manifeste em nós a tua restituição, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Que mediante, meu Deus, a nossa posição de conserto, meu Deus, de erros e de pecados, que a tua restituição venha se manifestar em nossas vidas, assim como aconteceu, meu Deus, com o filho pródigo, Pai. Que esse princípio venha a ser uma realidade nas nossas vidas, Senhor. Por isso, meu Deus, eu dedico, consagro, abençoo, meu Deus, ao Senhor este vinho e este pão. Declaro consagrado e ungido no nome de Jesus Cristo. E da mesma forma, meu Deus, em que Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, o partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Coma do pão, que profeticamente representa o corpo de Jesus Cristo. E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança. Fazei isto em memória de mim. Beba este suco que representa profeticamente o sangue de Jesus Cristo. Que seja purificado dos teus erros confessados, dos teus pecados confessados, e seja estabelecido na restituição do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Beba. E eu declaro, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, estabelecido sobre todos aqueles, meu Deus, que fizeram esta aliança, eu declaro estabelecido a restituição do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. A mesma realidade, meu Deus, que aconteceu na vida do filho pródigo, que seja, meu Deus, essa realidade manifesta em nossas vidas, meu Pai. Não apenas o perdão, não apenas, meu Deus, a misericórdia, mas também, meu Deus, a restituição, no nome de Jesus Cristo, para que as nossas vidas sejam completamente alinhadas ao Teu plano perfeito para nós, meu Pai. Remove, meu Deus, de nós, no nome de Jesus Cristo, todo o conformismo, como a vida frustrada, como a vida fracassada, como a vida sem esperança. Muda a nossa mente, meu Deus, renova a nossa postura, Pai. Nos ajuda a estarmos posicionados, Senhor, no nome de Jesus Cristo, para que a restituição do Senhor seja uma realidade nas nossas vidas. Que assim seja na vida de todos aqueles, meu Deus, que recebem e que vivem de acordo com a Tua verdade. Obrigado, meu Pai. Que a Tua palavra, meu Deus, ela produza frutos, meu Deus, na vida de cada uma das pessoas que a receberam, Pai. E que o Teu Espírito Santo venha direcioná-los, guiá-los ao centro da Tua perfeita vontade, para que pelas suas vidas o Teu nome poderoso seja glorificado e exaltado. A Ti, meu Deus, por este momento nós damos a glória, a honra, o louvor e a adoração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Teu nome. Que Deus abençoe a todos rica e abundantemente, no nome de Jesus.